Hoje eu vou contar quais aplicativos eu uso no iPad Air 4 para estudar. Esse vídeo é apoiado pelo Cambly, que é uma plataforma que eu uso para aprender inglês e conversar com professores nativos. Inclusive, você pode fazer uma aula de graça e testar como funciona usando o cupom Suzane50OFF. Eu vou já falar mais do Cambly no vídeo. Então, já vou começar com o aplicativo número 1, que é o Notability. E aqui eu consigo organizar vários artigos. E para você isso pode ser diferente, então você pode organizar apostilas ou assim, provas antigas que eu vou mostrar já já, mas você pode colocar notas de aula, algo assim, e organizar por assuntos ou por matérias, no seu caso, então biologia, história. Então, por exemplo, eu vou mostrar o que eu estava vendo ontem, que são esse aqui dos efeitos do exercício cardiovascular na memória. E aí você vem e é muito legal. Você pode... Eu prefiro, na verdade, sentar no sofá ou em algum outro lugar, ficar com uma postura boa e fazer essas anotações. Então, você já vai lendo e anotando e fazendo notas e fazendo meio que esquemas. Então, eu gosto meio que de criar tipo um mapa mentalzinho das ideias importantes ou, às vezes, fazer perguntas, sabe? Então, sobre isso. E eu faço de uma maneira bem informal, assim, entre aspas, que é escrevendo no artigo, que é, assim, fazendo perguntas e já deixando tudo aqui. E essa é a primeira parte da anotação que eu faço em artigos científicos. E para você, de novo, para você pode ser completamente diferente, mas é só o meu processo. Então, eu pego pedaços e vou analisando e deixo meio pronto para uma segunda etapa, que vai ser vir aqui e analisar cada pedaço e colocar resumos das coisas. E essa é uma primeira etapa, então a leitura, entender direitinho o que está acontecendo, e depois, em uma outra etapa, eu faço anotações. Então, vou até mostrar aqui, por exemplo, algumas anotações que eu fiz e dá para você ver na tela. Então, assim, por exemplo, eu pego alguns pontos aqui e coloco anotações direto da tela. Então, vou até mostrar como que você pode fazer isso. Você vem aqui, seleciona, então, digamos que você quer selecionar esse... Não, peraí. Digamos que você quer selecionar esse parágrafo. Aí, você vem aqui, copia e vem aqui no outro... na outra nota e copia ele e aqui você vai lidar com isso e depois você escreve uma análise, mas não vou fazer isso agora para não mexer na nota que eu já fiz, mas assim, é bem legal. E uma coisa que seria ótima para quem está estudando é fazer provas antigas. Então você pode até criar um separador aqui e colocar provas antigas. Então você pode baixar direto do site, então você vem aqui em provas antigas, já compartilha direto com o Notability. E aí ele já vai te dar a opção de como usar. Então, você cria uma nova nota, então aqui só um exemplo. Já vai dar a opção de assunto, então onde você vai colocar e importa e já fica lá prontinho para você fazer a prova antiga. E claro que vai ser uma cópia, então eu vou até apagar, mas essa é a ideia. E aí você vem aqui na prova e você pode resolver como se fosse lá, como se fosse papel. Então é isso que é muito legal. Você vem aqui, resolve, sabe? É muito bom para estudar e você gasta muito menos papel. Então, ou você pode separar por matérias aqui, então como se aqui nesse spacing fosse biologia, outro história, química, ou por atividade. Então aqui no caso, provas antigas. E aí você coloca várias provas aqui dentro. Então, isso aqui é um assunto. Você pode adicionar um outro assunto aqui dentro, que vai ser, por exemplo, vamos pensar, Unicamp, de 2010, por exemplo, a 2021. E aqui depois você coloca as provas da Unicamp e faz também, ou do Enem. E me conta aí embaixo se você quer um vídeo exclusivo sobre Notability. Então, como usar, como organizar seus cadernos aqui, seus materiais de estudos, como fazer provas, corrigir, ter tudo aqui, correção e tudo. Me conta aí nos comentários pra gente fazer. E aí o segundo app que eu uso é o MindNode para fazer mapas mentais. E ele é bem fácil de criar, então você vem aqui e coloca uma ideia central. Então vamos pensar organelas celulares. E aí você vem e coloca organelas e aqui você vai lá e coloca, por exemplo, mitocôndria, lisossomos. E aí por aí vai, e aí você vai explicando o que que faz. Então, às vezes, para lidar com ideias complexas em que você precisa quebrar,
eu acho legal ou fazer no papel ou fazer aqui. Então, às vezes eu faço aqui. Então, por exemplo, isso aqui foi a base do protocolo Sniper, que a gente separa para quem tem base, para quem não tem, para quem vai estudar de um jeito ou de outro. Então, como organizar? E eu acho muito legal organizar as informações dessa forma, porque às vezes você tem que pensar muitas coisas e organizar assim pode dar bem certo. E aí o terceiro app que eu uso é o Cambly. E no Cambly você conversa com professores nativos, então você conversa em inglês. Tem alguns cursos que você pode fazer também, então cursos desde o básico até avançado. E você pode fazer esses cursos, ou pode só conversar livremente com a professora ou professor. E, assim, sotaques mais variados. Converso com professores dos Estados Unidos, da Irlanda, da Austrália. E é algo que eu tô gostando muito de fazer. E aí você pode usar o cupom Suzane50OFF para fazer uma aula de graça e também ter 50% de desconto nos planos anuais. E aí o quarto aplicativo que eu uso desde que eles lançaram é o Evernote. E assim, nossa, é perfeito. Porque assim, quando eu tenho uma ideia, eu quero escrever qualquer coisa, eu venho aqui e coloco escrever, sabe? Eu tenho alguma ideia, é rápido. Porque às vezes você tem uma ideia, então, por exemplo, como funciona quando você é youtuber? Você tá em qualquer lugar, você tá na cozinha, ou você tá em qualquer lugar fora da sua casa e você tem uma ideia, nossa, eu podia fazer um vídeo sobre isso. E você tem que ser capaz de capturar rápido essa ideia, senão ela se perde. Então, pelo menos comigo é assim. E aí eu tenho que abrir o Evernote rápido, abrir algum aplicativo rápido para escrever logo. Então, eu pensei, esse podcast, então bora até ver aqui. Então, você vem e começa a escrever a ideia de vídeo. E assim, é um app que eu uso sempre. Claro que para estudos, talvez o que você pode fazer no Evernote. Então, você está fazendo alguma prova, você está estudando alguma coisa e você captura isso que você está vendo rápido para depois organizar em um flashcard. Então, por exemplo, você está assistindo uma aula e você anota no Evernote rapidinho um assunto, um detalhe, para depois organizar. Pode dar certo. Ou se você, por exemplo, faz conteúdo, você tem um Instagram de estudos ou algo assim, você pode usar o Evernote quando vem a ideia, quando vem um estalo, eu podia fazer isso ou aquilo, e você vai lá e coloca no Evernote. Pelo menos é assim que eu uso hoje. E às vezes, por exemplo, eu pego posts passados, eu tava vendo esse aqui que eu publiquei, nossa, anos atrás, em 2018. E aí eu podia fazer um post parecido hoje. E aí eu já coloquei aqui para depois alterar e fazer algo parecido. O próximo app é o Ulysses. E aqui já é para escrever, aqui às vezes eu escrevo e-mails ou eu escrevo roteiros para o YouTube. E alguns, na verdade, eu vi que eu nem fiz. Então, eu tenho até ideias que eu nem usei, que eu poderia fazer agora. Interessante até ver isso, mas é algo também super fácil. Você coloca aqui e nova nota e você começa a escrever e lida com as suas ideias, sabe? E escreve algum script de vídeo, alguma ideia assim. Então, também é ótimo. É um aplicativo pago e, assim, é mais se você realmente escreve. Se você faz conteúdo, se você, por exemplo, faz blog, se você faz YouTube. E não, eu acho que não nos estudos, porque não faz sentido. Mas é o que eu uso, então faz parte do vídeo de hoje. Aí o próximo app que eu uso é o Canva, e aqui eu consigo fazer thumbnail, aqui eu faço Reels, eu faço post no Instagram. Então, por exemplo, aqui as thumbnails que eu faço. Eu normalmente faço no computador, mas de vez em quando eu faço por aqui. Então, o Canva é onde eu monto essas coisas. E aqui, por exemplo, até Reels, que é uma coisa que eu tô experimentando fazer, dá pra fazer por aqui e faz vídeo mesmo. Então, é bem bacana. Um app bem legal para quem cria conteúdo. Aí o próximo app que eu uso é o Notion, e aqui eu tento organizar tudo que eu tenho que fazer, organizar conteúdo. Então, por exemplo, aqui produção de conteúdo, o que eu tenho que fazer. Aqui eu coloco, por exemplo, o método Sniper de questões. Então, aqui tem tudo que a gente recomenda no Sniper, como montar a estratégia, a linha do tempo e tudo. Vou mostrar, por exemplo, a linha do tempo, que é uma coisa bem interessante de você montar quando você vai entrar em cada fase. E é bem bacana, é algo que a gente faz no Sniper de questões.
Aí um outro app que eu uso também é o Trello. E aqui eu organizo conteúdos, então, por exemplo, ideias de vídeos que eu tenho e assim, ideias que já estão mais ou menos consolidadas. Por exemplo, essa aqui do exercício físico já está quase ok. Embora não esteja aqui o roteiro, já está quase ok. Essa aqui é agora, esse vídeo de aplicativos. Então, o que eu estou usando, quais aplicativos. E, assim, eu tento usar várias coisas, mas no fim o Trello é tão mais fácil. Você entra aqui, coloca o que você tem que fazer e é tão fácil de organizar. Então, por exemplo, depois que eu fizer isso aqui, esse aqui, na verdade já deveria vir pré-gravado, certo? Então, já vem depois pré-gravado porque já estou gravando agora. Enfim, e é algo que eu gosto muito de usar. E aí, um outro app que eu uso, e na verdade eu uso no celular para não ficar aqui no iPad, mas eu coloquei aqui só para mostrar, é o Flipd, ou pode ser também o Forest, ou o Aprovado App, para você contar o seu tempo de estudo, o seu tempo de trabalho. E aqui eu coloco, por exemplo, podcast, eu coloco YouTube, eu coloco o que eu vou fazer. E a ideia é ele bloquear, ou assim, você não usar o seu celular enquanto isso, é realmente focar no tempo que você colocou. Então, às vezes eu coloco tarefa de escrever livro, ou tarefa de fazer algum podcast, ou algo assim nesse tempo. E é algo que pode ajudar a organizar o que você tem para fazer, certo? Então, é algo que pode ajudar o que você tem para fazer. Você pode separar por matérias, ou você pode separar por provas antigas, algo assim. Mas a ideia é meio que gamificar o seu estudo. Então, ser legal para estudar e você querer estudar por mais tempo. Então, pode ser útil ter um aplicativo assim. Aí, algo super importante é você ter algo para gravar. Então, ou você tem o iCloud, que já é o da Apple, e aqui você coloca tudo que você precisa. O Notability vai estar aqui dentro, o MindNote também, o Ulysses também, então, os seus aplicativos em geral. Ou você teria que ter algo como o Google Drive ou Dropbox, algo assim para organizar, porque você vai ter os seus PDFs, você vai ter suas notas, e depois de um tempo é bem provável que você precise pagar alguma coisa para guardar esses arquivos, essas notas. E uma coisa bem legal até no Notability que eu esqueci de falar é que você pode gravar áudios. Então você pode gravar uma explicação em áudio. Então vamos voltar. Digamos que você fez a prova aqui e você quer gravar um áudio. E aí você grava uma explicação de algum áudio, de alguma coisa, e tem pessoas que falam que dura 1 hora, que você pode gravar uma aula inteira de um professor. E você pode até dar play em outras velocidades, então isso é bem bacana aqui no Notability. E aí um último aplicativo que eu uso é o Keynote. E o Keynote é muito legal, assim, pelo menos para mim agora, para organizar a pesquisa. Então eu vou lá no Notability, leio alguma coisa, faço alguma coisa útil e depois eu coloco aqui. Então eu pego pedaços do artigo e coloco alguma informação ou mesmo isso aqui algo que eu anotei lá, eu já coloco aqui e já serve como um mini resumo, como algo que eu preciso ver depois. Essas pesquisas eu gosto de olhar toda hora, de tentar aplicar de uma outra forma, de tentar explicar de uma outra forma. Então, eu venho sempre aqui e eu tenho vários arquivos desses de pesquisas dos artigos. Então, até quem está lá no Sniper sabe que é só artigo toda hora. Então, essa é a ideia aqui. Keynote também muito bacana e sempre usado junto com o Notability. Então, essa é a ideia, eu tento deixar o mais clean possível. Eu jamais colocaria Instagram no iPad, por exemplo. O YouTube é só caso eu precise ver alguma coisa no meu canal mesmo, precise configurar ou precise trocar um título, alguma coisa, algo que acontece às vezes. Mas eu deixo o mais específico para estudos, então não tem nenhuma distração aqui, sabe? Então é focado no que eu preciso fazer e eu comprei para isso, então para isso que a gente usa, para estudar. E aí me conta se você quer um tutorial de como usar o Notability, de como organizar todas as suas notas, de como estudar mesmo, usando o Notability como o seu caderno, sabe? Trocar tudo que você precisa fazer por aqui, inclusive provas antigas, me conta aí embaixo que a gente pode fazer. E uma coisa muito legal que você consegue no iPad é assistir alguma coisa e anotar na mesma tela. Então, por exemplo, você está assistindo um vídeo e você consegue anotar aqui do lado, sabe? Não com uma letra tão bonita. Anotar aqui, fazer um esquema aqui, sabe? Então, é bem bacana de usar enquanto você está
assistindo aula. Ou você pode fazer a lista de exercícios também. Então, como a gente estava falando lá da prova, imagina que isso aqui é uma lista de exercícios e você está assistindo uma aula de matemática, por exemplo. E aí você vem aqui e já tenta fazer o exercício enquanto você está assistindo a aula. Então, é algo que é bem bacana. E antes de a gente acabar, uma coisa que eu queria conversar é sobre o Cambly. E uma coisa legal de usar o Cambly para você aprender inglês, melhorar seu inglês, é que você conversa com os professores do mundo inteiro. E realmente do mundo inteiro. Então, às vezes eu falo com algum professor que está na África, outras vezes está na Ásia, na Nova Zelândia, na Austrália, e a gente entende como são as coisas lá, ou como estão as coisas lá nessa época. Então, além de você aprender inglês, você também conversa com pessoas do mundo inteiro, entende como é a vida das pessoas lá, como são as coisas nesses países, e meio que abre a mente. Então, eu super recomendo o Cambly, e agora você pode fazer com 50% de desconto, então fica a ideia. Então me conta aí embaixo o que você achou desses aplicativos que eu mostrei e qual você já usa, qual você vai passar a usar e se você quer um vídeo do Notability ou de algum outro app desses de como estudar. E assim, uma última dica que eu posso dar é não coloca videogame, não coloca Instagram, não coloca nada que possa atrapalhar os seus estudos, sabe? Se você tem um iPad que é para estudar, usa ele para estudar e talvez, assim, até alguns aplicativos aqui eu poderia tirar, tipo Canva, poderia usar só no computador, mas a ideia é não ter nada que te distraia ou muitos aplicativos, alguns que às vezes você nem usa. Então, por hoje é isso. Muito obrigada por assistir e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E até o próximo vídeo. Tchau!